Bom dia, mais um dia de live Viver Bem aqui no Instagram. Eu estava contando aqui, gente, chegamos hoje, pelo menos eu, ao 28º dia da quarentena. 28 dias em casa. Oh, bem-vindo, doutor Fábio Romualdo, médico do esporte. Precisamos marcar uma live, viu, para a gente falar sobre medicina esportiva também nesse tempo de quarentena. Hoje a gente vai receber a doutora Thaisa Macedo, endocrinologista, pediatra, para falar sobre o quê? Falar sobre obesidade infantil nessa época de quarentena. A gente sabe que a obesidade é uma epidemia mundial, é um grande problema que enfrentamos no mundo inteiro, que compromete muito a saúde. Quando a gente fala em obesidade infantil, o alerta é ainda maior. Eu vou receber hoje a doutora Thaisa, ela já chegou aqui, ó. Deixa eu convidar a doutora Thaisa o nosso bate-papo sobre obesidade infantil. Se tem alguém que você conhece, né, alguma mãe que você sabe que está aí passando por dilemas nessa quarentena, clica nessa setinha aqui e já encaminha a live para ela, que aí ela vem acompanhar a live também. Bom dia, doutora Thaisa, Bom dia, bem-vinda. Juliana. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, sim, perfeito. E Primeiro, quero agradecer o convite para estar aqui no seu canal, falando sobre esse tema tão importante como a obesidade infantil. eu que agradeço também a disponibilidade, né? Essa quarentena está servindo para conectar a gente, né? Nesse momento, Sim, cada um na sua casa, mas com esse compromisso para levar informação para que as pessoas fiquem mais saudáveis durante essa quarentena. sim. É muito importante a gente reconhecer esse problema da obesidade, obesidade como um todo, no mundo todo, né? Adulto, criança. A Organização Mundial de Saúde tem uma preocupação que a obesidade é um dos maiores problemas que precisamos enfrentar, não só com crianças, como também em adultos. Existe uma estimativa que em 2025, em torno de 2,3 bilhões de pessoas no mundo todo terão obesidade. Então, a gente pensando nesse momento que a gente está com tanto medo de uma doença contagiosa, né? O contágio do coronavírus, estamos com tanto cuidado para não adquirir a doença, a gente tem que pensar numa doença não comunicante, a gente diz não contagiosa, a gente não pega, né, de ninguém a obesidade. E a gente precisa se cuidar para pensar no nosso futuro, como a gente quer viver bem, a gente não quer viver com nenhuma doença, né? E a obesidade está relacionada aos dois principais fatores de morte, que são o AVC e o infarto do miocárdio. E isso já começa desde o início da vida, que a gente pode se prevenir. Da gravidez, né? Desde a gestação. Os Sim, se a hábitos da gente. mãe ali naquele momento interfere para que a criança tenha aí essa predisposição para a obesidade? Sim, se a gente for pensar agora, a gente está vivendo a quarentena e a gente tem uma mulher gestante. Então, essa mulher já pode pensar em evitar a obesidade do seu filho. Os hábitos alimentares que ela tem, os hábitos de atividade física, a gente sabe que um excesso de peso na gestação está relacionado à obesidade na vida adulta. Mesmo que a criança nasça com peso adequado, o fato da mãe ter excesso de peso já favorece o excesso de peso daquele indivíduo, mesmo muitos anos após. A gente passando mais um pouquinho dessa fase, né, da gestação até os 2 primeiros anos de vida, que a gente reconhece que são os 1000 dias de vida, os primeiros 1000 dias, é uma época muito importante, que é uma janela de oportunidade para uma saúde mais adequada. Então, nesse período de vida, a gente deve pensar na introdução alimentar adequada, a gente deve pensar na redução da exposição da criança às telas, a gente deve pensar em atividade física, brincadeira, deixar um ambiente mais lúdico para a criança já possa se desenvolver, já possa ter um ambiente que favoreça a prevenção da obesidade. A gente falando aí, né, da prevenção na gestação, a prevenção nos primeiros anos de vida
E se a gente for entrar agora, mas a gente está vivendo agora, a gente já está na quarentena, a gente já nasceu, né? Já estamos na quarentena e você tem uma criança pequena em casa. Então é muito importante tentar deixar o ambiente mais favorável. A gente diz que existe um ambiente que pode ser obesogênico, um ambiente que pode favorecer o excesso de peso. Então, hoje a gente pode pensar, tentar manter a rotina da criança pensando no sono, pensando na atividade física e na alimentação. Tem Eu uma posso responder mensagem essa aqui. pergunta, Juliana? Qual? Essa aqui? Meu filho Uma está pessoa... engordando. Meu filho está Sim. engordando na quarentena. É isso? O Cadidia que está perguntando aqui, mandar um beijo para Priscila. Priscila de Souza, minha prima, tá aí. Meu filho está engordando nessa quarentena, estamos junto, o meu também tá. E acredito que muitas mães estão passando por isso. Muitas crianças estão com essa reclamação, né? Muitas famílias com essa queixa. E o principal é a gente tentar manter a rotina. Então, como eu ia falando, tentar manter a rotina, primeiro o sono. Deixar a criança ir dormir no horário habitual. Não deixar a criança ir dormir meia-noite, 1 hora da manhã, ficar com joguinho eletrônico até tarde. Isso prejudica a saciedade, prejudica o controle do ciclo do sono e vigília, que também está muito relacionado ao controle de peso. Então, primeiro, tentar manter a rotina do sono. Segundo, é a exposição a alimentos. Então, a gente diz assim que os olhos não veem e o coração não sente. Se a sua casa está cheia ainda de ovinho de Páscoa, de guloseimas, de biscoito, vamos tentar não encher a nossa casa de alimentos açucarados, de bebidas açucaradas, que a gente comprou para alguém comer. Então, você comprou para o seu filho comer, para você comer. Então, a casa toda precisa estar organizada. Não é para pensar que você vai comer sozinho. A criança também vai querer. Então, evite a exposição a esses alimentos. E tentar brincar com a criança. Atividade física, brincadeira de... o jogo das cadeiras, brincadeira de subir as escadas do prédio. Ah, mas a minha casa é pequena. Então, a gente pode brincar de morto-vivo. Brincar de pular corda até sem corda. Né? Então, tem Fingindo, muitas... correndo no lugar, né? Exatamente, exatamente. Tem uma pergunta aqui da Eu estou vendo... Cadídia, da grávida, né? Se fui uma grávida obesa, até quando meus filhos correm risco de ser? Se já mudei há 10 Pois é. anos. Mesmo tendo sido, claro que o fator que favorece o excesso de peso, a gente não diz o fator, né? É multifatorial. A genética, ela é bem importante, mas o estilo de vida, o ambiente, então a gente pode modular. Então a criança vai ter uma chance maior, mas isso não é um carimbo que determine que ela vai ser obesa. Então você já sabe que ela tem aquela chance. Então, você vai otimizar o ambiente. E como otimizar o ambiente? Com tentar as medidas mais simples possíveis. Evitar o acesso a alimentos obesogênicos. Alimentos muito açucarados. Por exemplo, suco industrializado, refrigerante, né? Biscoito, bolo. Então, tentar fazer as suas comidinhas mais deliciosas, Cadidia, que você sabe fazer muito bem. Mas ter cuidado na quantidade. Mesmo que diga, eu como tudo diet light, né? Se a gente for pensar, 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4, 4, 4, 8. Então, se a gente comer em grande quantidade, mesmo sendo comida saudável, você vai ter chance de excesso de peso. Doutora Thaisa, voltando aí para os bebês. A gente vê aqueles bebês que só mamam, mas são muito gordinhos, muito, 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 muito. Essa criança, ela tem predisposição para desenvolver obesidade lá na frente, quando ela começar a se alimentar? Ou não? Isso aí varia de cada criança e aquele momento é só do Sim. leite, tranquilo, é a quantidade que a mãe está dando exagerada. Como é que acontece? Então, Porque os sempre bebês ficam tão gordinhos. A gente orienta, é uma recomendação da Sociedade de Pediatria, que o aleitamento materno seja a livre demanda. Então, não diz que tem que mamar de hora em hora, de 2 em 2, em 3 horas, não.
É a demanda que o bebê solicitar. Mas a alimentação materna não é a livre demanda. A criança mama o que a mãe come. Então, devemos ter muito cuidado com a alimentação da mãe. Existe até uma foto na Sociedade da Pediatria, a criança mamando e o peito da mãe é um sanduíche. Então, a gente tem que ter cuidado com a alimentação da mãe, que aí sim a gente vai favorecer um aleitamento materno cheio de nutriente. Aquele bebê que ele tá bem gordinho só mamando, ele vai ser uma criança obesa ou não? Quando começar a se alimentar, se a mãe ajustar, a gente consegue equilibrar isso aí? A gente já deve ter cuidado desde essa época, né? Então, como a gente estava dizendo, o que a gente consegue ajustar é tentar ter cuidado com a alimentação da mãe. A gente vê, às vezes, uma criança maiorzinha, que já começou a introdução alimentar, mas ainda passa a noite mamando, passa muitas horas do dia ainda comendo. Isso sim está relacionado à obesidade, ao excesso de peso, e desde essa idade a gente já tem cuidado, já tem que ter orientação com a quantidade da comida, né? Se a gente for somar no todo, porque vai somar a alimentação que ele está comendo, mais o leite materno. Mas se a criança está no leite materno exclusivo, a principal orientação é cuidar da alimentação que a mãe está comendo e assim oferecendo ao filho. Doutora Thaís, e essa introdução alimentar, como é que deve ser, né, para que a criança tenha esses hábitos, assim, desde criança, desde pequenininho, ele já cresça com esses hábitos, com esse paladar treinado para as comidas mais saudáveis, menos doce, né, menos Sim, sal. então a gente já progrediu muito, né? Nós como pediatras, eu já com 20 anos de formada, já mudei muito a rotina do que a gente aprendeu. Então, era bonito antigamente ver um bebê numa foto cheio de lata de leite. Atrás da criança era um sinal de nutrição. A criança estava bem nutrida, estava gordinha, estava bem alimentada. Hoje já se mudou muito a orientação. Então, inicialmente, a criança novinha, 6 meses, que vai começar a introdução alimentar, a gente aguarda muito os sinais que o bebê dá de satisfação, aqueles sinais que a mãe quer que a criança coma até terminar o pratinho, deixou o prato limpo. E hoje a gente não recomenda mais isso. Então, a gente espera os sinais de saciedade da criança. A gente sabe que até 2 anos o centro da saciedade está amadurecido. Então a gente não forçar aquela última colherada. A criança já estava cheia, ela não queria mais. Mas, claro, a gente está falando agora de quantidade, né? A gente tem que pensar na qualidade da comida. E hoje não se orienta mais açúcar até 1 ano. E ainda há quem diga, coitado, ele quer, ele tá vendo, ele tá babando por essa comida. A criança não sabe de nada. Eu até às vezes brinco dizendo, se for drogas, você não vai oferecer. E aquilo para a criança, aquela comida muito açucarada, muito calórica, tem um efeito recompensador semelhante ao efeito que você sente com um alucinógeno, né? Então vai dar um efeito positivo para ela que ela vai querer mais. Então a gente não deve ensinar essa sensação à criança pequenininha. Tanto da comida, como também da tela. A gente sabe hoje que uma criança até 2 anos não deve ser exposta de forma nenhuma, de forma passiva, à tela. Então a gente não deve deixar uma criança com um tablet, com um celular, passivamente. Claro que ela vai passar, o pai está usando e ela vai olhar, mas não que a gente entregue para a criança, que isso também atrapalha a sensação de fome e saciedade. Eu vejo muito assim, jogando, a criança jogando e comendo, né? Assistindo e Exato. comendo. Desde bebê tem mães que colocam lá a telinha, se eu não colocar ele não vai comer. Aí já está começando E, errado, né, doutora Thaisa? exatamente, a gente já começa errado, né? Então a gente pode botar um brinquedinho que a criança consiga se distrair, né? Consiga passar um tempinho sentada no cadeirão quando ela é pequenininha, e mesmo quando ela é maior, alguma coisa que ela consiga ficar feliz, e você conversando com a criança, fazendo uma brincadeira. Não é proibido fazer uma brincadeira no momento da alimentação, mas o que é proibido
O que não é recomendado é que a criança coma por distração, porque aí ela nunca vai saber que está satisfeita, né? Até que a gente diz para a criança maiorzinha, tente observar os sinais que a sua barriguinha deu. Nós mesmos adultos, muitas vezes a gente já comeu, já está satisfeito, e a gente continua comendo porque estava bem gostoso, né? A gente nem queria mais, já está cheio, a comida já está na garganta. E a gente continua comendo só, né, pelo sabor. Então a gente deve ensinar isso para a criança, que ela tem um momento de parar. Aqui em casa eu faço muita técnica de botar a comida no prato. Aí eu já coloco pouquinho. Eu sei que é pouquinho, eu sei que ele vai pedir para repetir, mas eu já coloco pouquinho, porque quando ele pede para repetir, aí eu coloco mais um pouquinho. Então parece que ele comeu mais, mas é aquela quantidade. Colocar a comida no prato ajuda, doutora Thaisa, para que a criança e o adulto também, né? Para que a gente não exagere. Tanto que se está tudo ali na Sim. mesa, enquanto está à vista, você vai querer ficar comendo, né? Sim, então a gente agora pensando na que a gente está vivendo essa época, né, da quarentena. E você já reconhece que seu filho tem excesso de peso. Você já sabidamente já foi para o seu pediatra, ele já lhe orientou que tenha cuidados. Como a gente pode fazer medidas simples para a gente conversar com a criança e isso que você falou, né? Botar menos comida no prato. A gente tem que pensar que o tratamento não é da criança, o tratamento é da família. Então, se a gente colocar o pratinho feito para todo mundo, a criança não fica vendo aquela comida ali, a mesa posta, e a tendência é que ela não repita. Então, primeira coisa, uma coisa simples relativamente, é prato feito para todo mundo, né? Então, o tratamento da obesidade que você já reconhece como obesidade é o tratamento de toda a casa. Mesmo que você tenha um irmão magrinho, que isso é bem comum. Eu tenho um magrinho e tenho um pesadinho. O magrinho vai fazer a mesma coisa do pesadinho, ele não vai se prejudicar. Então, colocar prato feito é uma pequena mudança que você evita a repetição do prato. Outra técnica é você, durante a mesa, dizer, se o filho ficar constrangido em que você diga para ele comer devagarinho, você diz, filho, eu vou dar um sinal para você, para dizer que você está comendo rápido. Então você pisca o olho, você dá um legal para ele, que é muito importante a quantidade e a mastigação. A gente fala que a gente já come, a primeira parte da digestão é na boca. Então você mastigando a comida devagarinho, você avisa o cérebro que você comeu e a tendência é que você consiga atingir a saciedade, né? Então, a mastigação é muito importante, a gente diz que é até uma coisa simples, e a quantidade da comida é bem importante. Eu também achei bem legal, Juliana, que uma nutricionista falou aqui em outra live, em oferecer a mão, comer com a mão não dominante. Então, se você é destro, comer com a mão esquerda. Então, faz que você tenha mais atenção na comida, né? Que você tem que levar a boca bem devagar, né? Então, essa sensação que você transmite ao seu cérebro que você está comendo devagarinho, ajuda na ativação da saciedade. Claro que isso ajuda, né? Não é uma coisa que vá rapidamente acontecer. E assim, pode até ser um desafio, né? Criança adora desafio, então vamos ver hoje se a gente vai conseguir comer com a outra mão e vai devagarzinho. Levar isso para o lado da brincadeira também, para um lado lúdico, Sim, de uma forma lúdica, ajuda também, né, doutora Thaisa? a gente não deve nunca pensar que isso vai ser pejorativo, que a gente vai brigar com a criança. A gente está vivendo numa fase que é relativamente estressante. Então, se a criança já sabidamente tem excesso de peso, a gente deve conversar com ela. Vamos fazer um desafio da gente não ganhar peso. Diferente de nós, adultos, a criança está em crescimento. Então, se ela apenas conseguir manter o peso, já vai ser muito favorável. Então, a gente pode tentar com ela. Não vamos ganhar. E também é importante que a gente não fique pesando a criança o tempo todo, que isso gera estresse, às vezes frustração. Ah, ganhei, eu não perdi, eu ganhei. Então, a gente vai tentar medidas simples. Uma coisa a gente já falou, é não repetir. Outra coisa muito importante, mastigar devagarinho, né? Eu digo que repouse o garfo no prato e mastiga, volta e vem. Então, não vai rapidinho.
Outra coisa importantíssima é a hidratação. Evite que tenha garrafa de suco na geladeira. Pronta, a criança vai ali e pega o suco, vai ali e sempre pega uma bebida. Então, a hidratação, a bebida durante o dia é água. Tente manter seu filho hidratado. O mesmo sinal que dá a sede, também dá a saciedade. Então, é importante que a criança esteja bem hidratada para ela não confundir sede e fome. E hidratação, novamente, com água. O suco é comida, o suco é fruta. Tentar comer o suco, né? Se isso existe. Então, mastigar devagar, não repetir o prato. Brincar, colocar a criança para fazer uma brincadeira. E nesse momento a gente pode ter ajuda, pequenas coisas. Leva agora o prato para a cozinha, tu coloque aqui na pia, me ajude a jogar o lixo para fora. A gente está numa situação que a gente está sozinho em casa, precisando fazer atividades domésticas, então trazer a criança na rotina. Você forrou a cama, vamos forrar a cama, vamos arrumar a casa. Então são pequenas coisas, pequenos movimentos que vão somando o benefício, né? Não é uma coisa isolada. Colocar a criança nas atividades domésticas, diminuir a quantidade de comida e vai ser muito importante a participação dos pais. Se na casa todo dia tiver bolo e brigadeiro, não dá para a criança pedir só para ela cheirar. Não, não coma, meu filho, só cheire, ele vai comer. Até pra gente é difícil, né? O que não com tem, certeza. A gente não come. Então, evite fazer. Mas combine com ele. Vamos fazer no domingo ou na sexta-feira? Vamos fazer um bolo para todo mundo? Vamos dar um pedacinho para os vizinhos? A gente evita que tenha sobra, evita grande quantidade, né? Então, para a criança é difícil. E eu acho uma estratégia bem legal escovar o dentinho assim que comer. Assim que comer, tire o gosto da comida da boca. Dá como se fosse uma reguladinha. Se a gente pensar isso no adulto, também acontece. Acabei de escovar os dentes, não vou querer não. Então, para a criança, fique orientando a ela. Comeu, escove o dentinho, dá uma sensação de que passou aquele restinho de comida, ela não fica lembrando da comida o tempo todo. Nayana está falando aqui que o filho pequeno de 2 anos não bebe água, só quer suco. Já tentei, mas ele chora e pede suco. Se o suco for sem açúcar, mesmo assim, se for o suco só da fruta, mas é uma fruta, né? É muito lindo seu filhão, mas a gente tem que ter cuidado porque mesmo o açúcar da fruta, ele aumenta rápido a glicose e cai rápido a glicose. Então, a sensação de fome é precoce, porque ele não vai ter tanta saciedade, né? Então, ele vai ficar sempre com aquele estímulo de açúcar, de doce, e a minha sugestão é: tente, não desista. Não, a gente não vai desistir nunca do nosso filho, né? E isso é um processo devagarinho. Não deve ser sofrido. Não deve ser uma coisa que, a partir de amanhã, eu não dou mais aquilo para você. Não, isso a gente vai construindo. Então, ele está numa situação que a gente não deseja, mas a gente diz que se a gente tiver persistência, você vai conseguir, né? Então, tem que ser devagarinho, mas sempre tentando, não deixar de oferecer. Também não dá para substituir por água de coco, porque também é uma bebida que tem bastante açúcar, né? Então, a bebida mesmo deve ser a água. Tentar no copinho sem bico, tentar com um canudo, tentar na colher, né? Tentar de uma forma lúdica, até pegar um pratinho e ele beber de uma forma divertida, né? Para reduzir esse suco. Doutora Thais, a quantidade de água, né? Tem relação com o peso da criança? Como é que a gente calcula? Porque a gente sabe que os adultos têm que ser entre 2 e 3 litros, mas criança, como é que a gente calcula? Isso, é em torno de 30 ml, 30, 50 ml por quilo de peso, né? Então, a bebida se calcula pelo peso da criança. Então, uma média de 30 ml para cada quilo é orientado. Ótimo, também vou dizer que isso vai ser um pouquinho de livre demanda, né? A gente sabe que quando a gente já está com sede, a gente já está desidratado. Então, sempre oferecer. Na criança menorzinha, você não vai perceber. Então, sempre oferecer até numa colherinha, né? De tempos em tempos, oferecer o golinho.
É uma coisa que eu fiz aqui em casa foi pegar uma garrafinha e colocar o nome Davi e colocar o nome Juliana, né? Porque aí eu digo, ó, isso aqui é a sua água e quando chegar no final do dia você tem que ter tomado tudo. Aquela garrafa de 1,5 litros, vê se ele toma isso tudo, né? Isso, Eu acho que mesmo que pode não ser vá uma tomando, já vai, estratégia, é um né? começo. É sim. A gente diz também para a criança menor, né? A criança agora calculando volume. Um copo de água tem 200 ml. Vamos tentar tomar 3 de manhã, 3 à tarde, né? Isso não deve ser impositivo, deve ser devagar, mas com perseverança, né? Isso é um fator bem importante na qualidade geral da saúde. É, tem também um aplicativo, né, que você controla a quantidade de água que você bebe e também virou brincadeira aqui em casa, né? Bebeu água, coloca lá quantos copos e tal, e ele tá controlando, e ele controla os passos com o relógio. Sim, então Ai, na ai, mas é. rotina, se você, a gente pode criar um quadrinho da criança para a criança e botar os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e como foi a minha manhã, como foi a minha tarde. E a criança vai marcando, né, um xizinho, mastiguei devagar, desliguei a televisão quando eu estava comendo, hoje eu brinquei, eu fiz uma atividade física, quanto tempo eu passei jogando na tela com meus amigos, né? E a gente diz que ao longo da semana, esse quadrinho é diagnóstico, não deve ser para punição, não deve ser para ela perder ou ganhar nenhum benefício, né? É para ela mesma identificar onde precisa melhorar, né? E a gente vê que quando a criança identifica, ela consegue ajudar mais, ela consegue se importar mais com aquela dificuldade. É, as pessoas estão dando dicas aqui de água, ó, falando da seringa, Lulu França falando da seringa, né, que é uma forma divertida, o exemplo dos pais também, de beber água. Exemplo de pai é tudo, né, doutora Thaisa? Para água, para comida, para atividade física, para tudo. É impressionante como eles Sim. vão copiando. Teve uma época da minha vida que eu estava tão neurótica com a minha dieta que eu passei isso para ele. Todo dia ele sentava, olhava, subia na balança. Eu disse: Meu Deus, o que foi que eu fiz com meu filho? Mas Isso assim, é um cuidado também que a gente deve ter, né? Longe de ser um problema estético, né? Claro que a gente quer ficar bem, que a gente quer caber bem numa roupa, claro que a gente deve pensar na sua saúde mental, né? Mas longe da gente cobrar disso da criança, dizendo que ela tá feia ou bonita, né? E claro que isso também é uma preocupação sua. Mas a gente está vivendo um problema que a gente sabe que é uma sementinha bem importante para como a gente vai viver na vida adulta. Né? E como a gente vai viver na vida adulta, a gente pensando em problema ortopédico, né, doutor Fábio Romualdo? A gente sabe que você está carregando uma grande carga de peso na coluna, então a gente já vê a criança com dificuldade para jogar bola, para correr, porque ela carrega o peso dela em uma mochila muito pesada que nunca sai, né? Tá nela. Então, tem problema ortopédico relacionado. Muitas vezes a criança não tem nenhuma taxa, como os pais gostam de chamar, né? Ah, mas ela não tem nada alterado. E ela só. Às vezes a gente até desejava que tivesse, porque enquanto não tem, a família vai deixando isso mais devagarinho. Né? Então, a gente não vê tanto a glicose alterada, o colesterol alterado na criança, a gente vai ver mais adiante, no adolescente, no adulto jovem. Né? E a gente sabe também que, além dos problemas de diabetes, colesterol, problema ortopédico, a obesidade está relacionada a um risco maior de câncer, né? Então, vários tipos de câncer associados ao excesso de peso. E se a gente for pensar, né, não é para fazer medo, mas a gente está com tanto medo do coronavírus, a gente precisa ter medo ou cuidado nesse aspecto da saúde desde a infância, né? ótimo. Tem aqui a Marília falando: Minha filha de 4 anos é louca por doce. Vamos falar um pouquinho dessa questão do doce, porque isso acontece com adulto também. Se a gente come doce, aí a gente gera mais vontade de comer doce, mais vontade de comer doce. E vira aquele ciclo que a gente não consegue parar, né, doutora Thais? Estou Sim. sentindo isso porque teve agora o final de semana da Páscoa, foi muito chocolate. Graças a Deus, esse ano foi limitado, não teve ovo de tio, de avó, de nada, foi só o ovinho dele aqui. Mas, assim, gera essa compulsão. Quanto mais doce você come, mais doce você vai ter vontade de comer, né? Isso vale para o Sim. refrigerante também.
O açúcar, ele gera no nosso cérebro uma atividade de recompensa. Então, é positivo para o cérebro. Foi uma coisa gostosa, foi uma coisa boa. Mesma sensação quando quem experimenta drogas, né? Então, é uma coisa boa, mas ela é passageira. Então, logo em seguida, você quer ter aquela mesma sensação boa. Então, em torno de 20 minutos depois que você comer um doce, você já quer comer de novo. Então, eu acho que, como eu tinha falado há pouco, escovar o dentinho, tirar o sabor, tirar aquele gosto e hidratar é uma estratégia positiva. Outra coisa, tirar isso do campo visual da criança, né? Então, não tem em casa, então você não tem como oferecer, né? Então, tente não ter isso na sua rotina. Mas a criança chora atrás de um doce. Vamos tentar com ela um dia, vamos dizer, minha filha, hoje não tem, mas mamãe vai lhe dar, vai ter o aniversário da sua amiguinha, dia tal, vai ter o bolo que nós vamos fazer sexta-feira, vamos ficar se lembrando quando é sexta-feira, e aí a criança ficar, né, tentando buscar aquela data para não ser toda hora. Se for todo dia, mesmo que a criança chore, que a criança queira, a gente vai precisar educá-la para não ter aquela oferta. Existem outras alternativas, né, que a gente hoje tem no mercado, uma quantidade, uma qualidade melhor de guloseimas com melhor qualidade, né, sem açúcar, com a farinha de melhor qualidade, que eleva menos a glicemia, mas mesmo assim, se for em grande quantidade, vai ser prejudicial. Então, a gente pode pensar, e se você mudar? Se for diet, o doce, vale dar o diet? Então, o diet, a gente tem que pensar que, a gente pode até decorar de diabético. O diet é para o diabético. Ele não tem açúcar, mas ele tem uma grande quantidade de gordura. Então, ele não deve ser oferecido rotineiramente para criança, nem mesmo para um adulto. Ótimo. Agora você falou aí, a criança vai chorar e você não dá, tenta negociar. Aqui em casa, às vezes eu faço assim, meu Deus, será que eu tô sendo uma mãe ruim? Porque ele faz, eu tô morrendo de fome. Eu disse, meu Deus, será que ele tá com fome? Mas ele acabou de comer, ele comeu a mesma quantidade que eu e ele tá chorando, dizendo que tá com fome. Como é que a gente faz para lidar aí com isso? Juliana, eu digo que você não está sozinha. Essa reclamação é a reclamação geral das famílias que cuidam de crianças com excesso de peso, ou crianças que têm mais ansiedade. Mas ele quer, doutor, ele chora, ele pede, mas a gente ama aquela criança e a gente quer que ele seja feliz e a gente quer que ele seja saudável. Então, isso precisa ser ensinado, né? Como a gente quer que ele seja um bom profissional, que ele seja educado, que ele trate bem as pessoas, ele também precisa tratar bem do corpinho dele. E ele precisa saber que aquilo não é uma boa alternativa, né? Eu sempre digo que a gente vai morar nessa casa toda a nossa vida, a gente só tem essa casa, a gente não compra um corpo novo. E a criança precisa saber que aquilo é tóxico, que aquilo, mesmo sendo delicioso, ele não pode ser toda hora, que aquilo é ruim para ele, né? Então, isso você não vai fazer para maltratar a criança. Então, isso não pode ser punitivo. Você tem que ter paciência para não gritar, não brigar, não puxar a orelha do menino, que às vezes dá vontade, né? Para tentar falar com calma. E vou repetir: o que os olhos não veem, o coração não sente. Se não tiver na sua casa, não vai ter alternativa para ele comer, E né? também Evite. não vale a recompensa, né? Não vale assim, ah, se você fizer isso, você se comportar assim, eu vou lhe dar o chocolate, você vai comer isso. Também não vale usar a alimentação como forma positiva, né? Trazendo essa Pois é. recompensa. Eu acho que a gente pode dizer, meu filho, vai ter o dia que nós vamos para um passeio, né? Então, a mesa da família, a mesa farta, todo mundo, a alimentação, ela une as pessoas, né? A forma como a gente oferece isso que pode ser o diferencial, né? A alimentação
é uma coisa, deve ser prazerosa, deve ser bom, deve significar festa, né? Ela não pode ser sinônimo de doença, não é para a gente pensar que isso vai prejudicar a gente. Aí a gente está pensando que a gente está no caminho errado, né? Então a gente não deve pensar nisso, vai punir a criança. Não, não vou dar. Você fez uma coisa errada, não vai merecer. Ou então, uma criança que faz algum tratamento, hoje foi injeção, vai tomar um sorvete depois da injeção. Né? Então, a gente deve ter bem cuidado com as nossas atitudes, né? Para a gente não pensar que está dando uma coisa boa porque ele sofreu ou uma coisa ruim porque ele foi mal educado. Né? A alimentação, além da nutrição, a gente tem que ser feliz com ela. Né? Esse equilíbrio é que é difícil. Cadides aqui dizendo que está perseguindo o marido para mostrar a live, que é ele que dificulta, que é ele que traz para casa. Gente, eu passo esse mesmo problema aqui em casa. É sorvete, é biscoito, mas eu comi, eu tô aqui vivo, eu não morri. Eu tomei refrigerante, eu não morri. Graças a Deus, meu filho, o refrigerante tá fora, que ele não gosta. Mas sorvete, biscoito, brigadeiro, é difícil, né? Quando o seu esposo não tá alinhado aí nessa busca. Tem que levar para o É consultório de muito doutora Thaisa também. difícil. Muitas vezes eu digo, por favor, traga a avó. Eu não vou brigar com a avó, eu vou só mostrar esse gráfico. Né? Quando a família ela entende bem, ela vê como a criança tá evoluindo, ela percebe o problema, ela tenta ajudar. Né? A criança é inocente, né? Ela sozinha vai ser impossível, né? A gente fica até envenenando a pessoa. Então a gente precisa cuidar do ambiente todo e para isso os pais, os avós, às vezes a babá é quem atrapalha a vida de todo mundo, morre de amor pela criança e dá aquele alimento que a mãe não autorizou, né? Então o importante é que isso seja bem esclarecido, que não dá, não significa punição, não dá significa amar. Mas claro que isso não vai ser nunca. Você vai dar em algum momento, né? Então todo mundo, eu adoro bolo, brigadeiro, e eu quero comer isso, mas numa festa, num dia especial, né? Eu digo aqui que eu tenho sorte com as minhas vizinhas, que a gente está numa festa e passa uma bandeja de brigadeiro e todo mundo diz não, 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 não. Então eu digo não também, porque se eu disser sim, eu vou ficar por fora, né? Eu tenho que dizer não também. Então, também é bom esse ambiente. É um ambiente anti-obesogênico, né? Mas claro que num dia de festa, você confraterniza, você é feliz. No dia a dia é o mais importante. Não existe uma regra que diga como eu vou agir com meu filho. Então, o bom senso é a principal regra. Diminua a quantidade, tenha cuidado com a qualidade. E você vai oferecer um bolo, um sorvete, um picolé? Claro, isso é exceção. Isso não vai ser o habitual. Doutor Fábio Romualdo perguntando aqui, Thaisa, quantas crianças você conhece que morreu porque não tomou refrigerante? Pois é, Fábio, eu não conheço nenhuma que morreu porque não tomou refrigerante. Né? Hoje a gente está tendo uma grande sorte. A gente não está vendo mais as crianças tomando refrigerante. A maioria das famílias diz isso que você falou, Juliana, que seu filho não toma refrigerante, e a gente está vendo que isso está se tornando uma rotina, né? Que a criança não toma refrigerante. Agora a gente tem que perseguir o suco de caixinha, a bebida açucarada. Ele está sendo o nosso alvo agora, né? Então, também a gente deve evitar esse suco de caixinha. Ou a bebida para levar de lanche para a escola? Água. Pode dar água, que a criança vai ser bem feliz bebendo água. Ou a fruta para comer, né, doutora Thaís? Sim, comer a fruta. Claro que ela vai tomar um suco numa festa, tá com sede e ali tem suco, mas não precisa ser uma garrafa de suco para a criança tomar ao longo do dia. Isso, e como o filho de Nayana, que toma suco toda hora, ela dá um suco e outro água. Vai fazendo a transição de ir reduzindo gradativamente. O Emerson, o personal, está falando aqui que a obesidade começa na gestação. A gente já falou sobre isso, Emerson. Começamos a nossa live exatamente falando sobre isso. Pois é, Emerson, é um assunto que a gente sabe que é muito importante. Eu acho que desde o pré-natal,
Se a mulher está se preparando para ter um filho, ela ainda não engravidou, ela já merece ter cuidado com o seu peso, pensando lá na frente naquela criatura que ela quer ver, uma pessoa adulta, né? Quem sabe ver um vovô, seu filho sendo um avô, né? Então, a gente tem que pensar que isso é reserva de saúde, é uma poupança que a gente faz para adiante. Isso nunca é, mas coitado do seu filho, você não dá nada disso a ele. Não, isso não é punição, né? Então, o único fator que a gente consegue intervir é o ambiente. E o ambiente é alimentação, atividade física e qualidade do sono, que antes a gente não valorizava, a gente só valorizava correr, 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 brincar e cuidado na comida. Então, também é importante que tenha um sono adequado para criança e para adulto. Ótimo. Doutora Thaisa, a recomendação é essa, a comida de 3 em 3 horas para as crianças? Como é que a gente faz assim para estabelecer esse cardápio, principalmente agora que eles estão em casa, né? Porque na época da escola, tá escutando ou não? Estou ouvindo muito bem. Eu Na acho que é época da bem escola, importante. tem o lanche da escola, tem o momento da escola, né? Mas Exato. agora, Agora é tentar a gente manter a rotina, né? Então agora antes da gente entrar, rapidinho abri uma tangerina, meu filho adora tangerina, também adora picolé, frutos de Goiás, mas eu abri a tangerina porque ele já comeu. Então eu evitei já que ele já fosse atrás de um biscoito, que ele ia procurar um biscoito se ele tivesse com a barriguinha vazia e ele ia para o mais fácil, né? Então tentar a rotina. Então acordou, tomou café da manhã, fez o lanche, que pode ser uma fruta, né? Pode ser uma vitamina de fruta, né? Então, a gente tem vários lanchinhos agora legais no nosso estado, né, Khadija? De fazer um Khadija é calor perfeita. perfeita de lanchinhos saudáveis. Todo mundo ama a coxinha que ela faz low carb. Tentar fazer a hora do almoço no mesmo horário, então tentar manter a rotina que a criança seguia, né? Então, se às vezes a mãe está acumulando ali as tarefas, trabalhando home office e arrumando a casa, fazendo o almoço, esqueceu que estava na hora do lanche. Então, tentar, naquela horinha, fazer o lanchinho que a criança já fazia antes, né? E esse lanchinho, evitar fazer bolo todo dia, evitar fazer brigadeiro todo dia, que isso que vai ser o errado. Exatamente. Eu tenho uma pergunta aqui da Iana, Lame, eu acho Iame Medeiros. É verdade que AIDS causa puberdade precoce? É mito ou é verdade? Existe uma associação, não vou dizer com essa marca, né? Com aumento de soja, com consumo de soja e antecipação da puberdade. A gente não pode dizer exatamente que é quanto aquela exposição foi relacionada, nem a frequência da exposição que foi relacionada à antecipação da puberdade. Mas existe uma associação do excesso de consumo de soja e outros alimentos com essa antecipação. Mas não dá para dizer exatamente se aquele problema que a criança teve foi relacionado ao consumo de soja. Atualmente, a gente está desencorajando esse consumo. Certo. Doutora Thais, a gente falou aqui muito da obesidade, da qualidade da alimentação, mas eu conheço muitas mães, tem muitas amigas minhas que sofrem muito porque os filhos não comem nada, não comem nada. Como é que faz também aí nesse momento, né? Como é que faz para fazer essa poupança da saúde nessas crianças que não comem? Pois é, Juliana. Sempre, vamos dizer, antigamente, o excesso de peso, a obesidade, era sinônimo de hipernutrição. Meu filho está forte, ele está bem nutrido, ele está bem alimentado. Hoje a gente sabe que existe um termo que é a fome oculta, né? A criança está bem gordinho, está comendo muito de comida que não lhe dá não tem nenhum valor nutricional. O contrário, a gente também recebe muita reclamação. Meu filho está muito magrinho, ele não come nada. E tentar identificar, ele não come a quantidade que a mãe desejava que ele comesse, né? Às vezes a mãe quer que a criança seja mais gordinha, ou a criança tem seletividade alimentar,
ela não come porque ela não aceita determinado alimento. Então, é importante que seja identificado. Se a criança não gosta de comida molhada, ela gosta mais de comida seca. Se a criança não gosta de uma determinada preparação, isso é natural também. A gente não precisa insistir que a criança coma aquele alimento. Meu filho mais novo, ele não gosta de ovo. Eu não consigo imaginar uma pessoa que não gosta de ovo, mas meu filho não come ovo. Mas ele come carne, frango, peixe, como outros alimentos. Então, isso é uma coisa importante a gente identificar. A criança não come, ela está crescendo bem, brinca, ela aprende bem, ela está se desenvolvendo bem. Então, o que ela está comendo é suficiente para ela ser feliz, para ela ser saudável. Então, isso é bem importante identificar se existe um fator que está prejudicando a saúde dela pelo fato dela comer pouquinho, né? Ou se não, ela está bem com aquilo. Hoje a reclamação quando chega a criança magrinha, a gente deixa ela ser assim, deixa ela ser fininha. Claro que você não vai querer que a criança não coma nada, né? Mas o que é esse não come nada? Né? Às vezes a criança está comendo bem, mas isso não é percebido pela família. Isso precisa ser bem identificado. E o risco também, assim, a criança não come nada, mas come o biscoito, toma o todinho, né? Também tem que controlar isso. Sim, Se ela come então, pouco, que seja saudável e nutritivo. Sim, então a gente diz que a criança não aceitou o almoço. Ela não quis comer hoje. E a gente deve falar baixo, não é para brigar, não é para apanhar. Eu vou guardar seu prato quando você estiver com fome, na hora da sua vontade, mamãe vai lhe dar, papai vai lhe dar sua comida. Mas se a criança não quer comer naquele momento, a gente deve tentar respeitar e não substituir a refeição por nenhum tipo de lanche. E isso precisa ser ensinado. Então, se a criança não comeu e dá um copo de suco, tá bom, então vamos tomar o suco. Toma vitamina, o Gagal, tá aqui sua mamadeira de vitamina. É o que ela quer, né? Uhum. Então, mas a gente está ensinando errado. Às vezes, a mãe fica satisfeita, a família fica satisfeita porque garantiu a nutrição. E a gente entra no ciclo vicioso porque a gente vai favorecer adiante. A criança é magrinha agora, mas ela vai ser obesa. Porque você não acredita que aquela criança tão magrinha, tão desnutrida, ficou obesa. Porque ela já foram construídos hábitos errados desde pequenininho. Então, tentar não substituir. Marília está falando exatamente isso. Meu filho era muito magro, dei Ensure, Sustade durante 1 ano. Hoje ele me culpa porque é gordo. Disse que foi isso que fez ele engordar. Então, Marília, não se sinta culpada. A gente acerta e erra. O tempo todo a gente está criando, a gente está aprendendo também com a maternidade. E agora vamos tentar modificar isso, né? Talvez você tenha sido orientada a dar isso para ele. Então hoje a maioria dos pediatras não aceita mais me dê um xarope para meu filho, um suplemento para o apetite que ele não está comendo nada. Então tentar identificar se a criança tem desnutrição, tem algum fator que está deficiente, que precisa de suplementação. Na maioria das vezes não há. É a ansiedade da família. Agora você vai tentar ajudar seu filho, né? Se ele já for um adulto, tentar ajudar com coisas simples que a gente falou, né? Então ele não merece lhe culpar, não. Diga a ele que era bom que ele tivesse nascido numa família bem malvada, né? Então agora vamos tentar ajudar. Doutora Thaís, o nosso tempo já está acabando aqui, porque já o Instagram termina a live, que só é 1 hora. Mas tem 2 perguntas aqui falando em relação às verduras. Tem alguma dica para fazer com que a criança consuma verdura? Aquela criança tem criança que nem quer nem olhar. Mas como fazer com que ela absorva esses nutrientes? Juliana, eu digo que é a persistência. Hoje a gente vendo como o pessoal ensina a introdução alimentar desde o bebezinho, né? Já começa a introduzir desde o bebezinho. Mas na criança maior, vamos dizer que já é como o seu menino, né? Que já está grandinho e vamos dizer que ele não coma nada disso. É que você bote no prato, mesmo que ele não coma. E eu digo que isso funciona. Pode não funcionar hoje, amanhã, depois, mas não perca a chance de insistir. A criança vai aceitar em algum momento.
tente que a criança vá para a cozinha com você. Se ela for lá cortar um legume, cortar a fruta, né, fazer a preparação, peça para ela cheirar inicialmente, peça para colocar na boca e se ela não quiser, ela tira da boca. Você dá essa chance para ela. Não está obrigado a engolir, mas se você conseguir persistir, você vai ter sucesso. Se não for hoje, vai ser daqui a um mês, daqui a um ano, mas aquela família que não desiste, ela vai ter sucesso. Olha aí que coisa boa. Tô vendo aqui muitos relatos de mães se culpando porque deram um tal remédio para abrir o apetite e a criança engordou. Gente, não vamos nos culpar. Toda mãe faz tudo por amor, né, doutora Thaisa, como você falou aí. Não vamos nos culpar e vamos nos comprometer. Estamos tendo essa oportunidade maravilhosa aqui nessa quarentena, né? Muita gente reclamando, mas assim, eu tô achando ótimo porque a gente está tendo tempo para olhar, para escolher o que a gente vai dar para os nossos filhos e para observar, né? Que às vezes na correria, no dia a dia, você não consegue observar o comportamento dele. E nesse momento a gente está assim, nessa imersão, é hora de mudar e de conseguir, né? Quem persistir, quem se manter firme, E vai eu sair dessa digo quarentena que melhor. o bom senso é a coisa mais importante, Juliana. A obesidade, novamente, é uma doença crônica, é uma doença que você precisa de acompanhamento para o resto da vida. A gente vê que é um desafio. A gente que trata a criança que faz tratamento com injeção, eu acredito que a obesidade é o mais difícil que a gente cuida. Mudar o estilo de vida não é fácil. Então, nunca isso deve ser uma imposição, uma briga, tratado como uma coisa ruim para a criança. Sempre persistência e amor. Aí você vai ter sucesso. Se não for hoje, será daqui a um mês, um ano, a criança maior. Amém. Doutora Thaisa, muito obrigada, muito obrigada. Que live esclarecedora, né? Foi quase uma consulta, né, para tanta gente aqui. Tem tantas mães que estão aí perdidas nessa quarentena e você trouxe aí essa luz maravilhosa para todas nós. Obrigada mesmo. Obrigada também pela oportunidade, Juliana. Essa live, gente, ela fica salva por 24 horas. Então, se tem o pai que vocês querem que assista, se tem a avó que quer que assista, alguma amiga, você clica nessa setinha e compartilha pelo direct, que aí a pessoa vai poder assistir. Agora fica salvo só por 24 horas, tá bom? Obrigada, doutora Tá, Thaisa. joia. Pois um Tchauzinho. beijão, tudo de bom. Tchauzinho a Outro. todos. Tchau. Tchau. Amanhã, gente, a gente tem mais uma live Viver Bem. Vamos falar sobre mindfulness, né, com a Geice Araújo, que é neurocientista, e a gente vai pegar assim várias dicas para como manter o equilíbrio, né, viver o agora durante essa quarentena que é tão importante, tá bom? Então amanhã 10 horas eu espero vocês para mais uma live, né? Hoje falamos dos filhos, amanhã vamos falar do nosso equilíbrio, da nossa paz interior e da importância da gente focar no agora para colher bons resultados e sair dessa quarentena pessoas melhores. Tchauzinho, até amanhã.